partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Hoje, terça-feira, 30 de setembro, acabou o mês. E antes que setembro acabe, a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é a saúde mental. E hoje a gente tem aí uma chuvinha, 21 graus. E a ideia é trazer para ti mais informações e como que a gente pode encarar aí, né? Tanta novidade, tanta coisa diferente que tem acontecido ultimamente nas nossas vidas. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã e Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. E Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. A saúde mental precisa de tanta atenção quanto a saúde física, disse a doutora Vikram Patel. E no último dia do Setembro Amarelo, um mês dedicado então à prevenção do suicídio e ao cuidado com a vida, a gente vai falar sobre saúde mental, sobre ansiedade, prevenção e também dos impactos da tecnologia e no bem-estar de todas as gerações. E para essa conversa mais que especial, a gente está recebendo a psicóloga clínica Ellen Caroline Garcia, graduada pela URI e pós-graduada em saúde mental e neuropsicologia. Ellen, que prazer te receber. Obrigada pela tua presença. Tenho certeza que vai ser uma grande conversa para os nossos ouvintes hoje. Eu que fico imensamente grata, Dani. É sempre muito bom. Nós estamos, né, já falando nos bastidores. É sempre muito bom semear, levar a informação, né? Então, eu fico muito feliz com o convite e espero que esse momento venha só agregar para quem está nos ouvindo e também para nós, né? Porque sempre quando a gente fala sobre o assunto, a gente sabe que a gente aprende um pouquinho sobre ele. Verdade, verdade. E assim, eu e a Ellie, a gente já estava numa entrevista aqui antes, nos bastidores, né? Porque é uma pauta que é tão, infelizmente, né? Ela é real e corriqueira, né? Tem feito cada vez mais, infelizmente, parte da vida das pessoas, né? Eu trouxe alguns dados aqui, ó, da OMS, que aponta que 1 a cada 4 pessoas vai ter transtorno mental ao longo da sua vida. Que uma pessoa se suicida no mundo a cada 40 segundos. Fiquei impressionada com esse número, né? E pela OMS isso indica uma epidemia, né? Então o suicídio ele se tornou uma epidemia de proporções globais. Uma pessoa se suicida no mundo a cada 40 segundos. E no Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. E entre jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é a segunda maior causa de morte no mundo. Então, assim, não tem... todos os dias a gente deveria falar isso. Que bom, né? O que a gente falava, que bom que nós temos setembro, que tem chamado a atenção e reforçado essa pauta, né? Do quanto que a gente precisa cuidar. Porque, na verdade, eu tenho a impressão que isso tem aumentado cada vez mais. E existem motivos, daqui a pouco, né? Para isso estar acontecendo. Ou se falava menos antes, enfim, ainda não consigo entender isso. Mas o fato é que a gente tem escancarado números que a gente precisa olhar e cuidar. E aí eu quero começar te perguntando sobre a tua percepção sobre isso, né? Enquanto psicóloga, enquanto profissional, sobre a saúde mental da nossa sociedade hoje, né? Porque a gente tem muitas coisas que mudaram e que têm mudado. E se a gente não falava tanto antes, hoje, daqui a pouco tem tido maior necessidade de fala. Quero te ouvir a respeito disso, Ellen. Dani, eu acho que, na verdade, essa necessidade ela veio surgindo ao longo do tempo, mas ela sempre esteve ali, né? Então, culturalmente falando, a gente hoje, assim, está mais aberto, mas a necessidade sempre houve, né? Eu acho que na época, a gente vive uma geração hoje, até falando em dados, eu estava me lembrando que esses dias eu estava fazendo uma pesquisa e foi sobre ansiedade. E hoje dá pra gente colocar dentro da nossa geração que 99,9% das pessoas tem algum tipo de ansiedade. Seja ela uma ansiedade pontual, seja ela uma ansiedade já mais generalizada, que depois a gente pode falar um pouquinho como chega na TAG, como chega na ansiedade generalizada, e aquelas ansiedades emergenciais que a gente tem ao longo da vida. Então, se nós formos falar de gerações, sempre existiu. Vamos falar lá
do básico, né? Ah, eu tenho que tirar a carteira de motorista. Os planos para o futuro, por exemplo, a adolescência. Quando a gente enfrenta a adolescência, o Freud mesmo falava que a adolescência ela é um estado psíquico de sofrimento. Então não precisa existir um trauma. Estar na adolescência é um trauma. Então eu tenho certeza que se nós aqui do estúdio lembrar, todos nós temos algo para relembrar lá da nossa infância ou da nossa vivência, e se nós falar com outras pessoas, nós vamos... Então, assim, sempre existiu a necessidade. Acho que posso afirmar que hoje estamos numa época com mais coragem, né, de falar sobre saúde mental, porque a gente, devido a esse insight enorme de pessoas ansiosas tomando ansiolítico, esse boom que deu agora, nesses últimos anos, as pessoas tomaram mais consciência de que dentro delas tem um cérebro, né? Enquanto órgão mesmo. E que esse cérebro, ele é a fonte vital de tudo. Então, elas hoje estão conseguindo associar o que é uma doença física de fato. Então, eu vou no médico, apesar de que muita gente ainda prefere escutar que tem gastrite do que dizer que está ansiosa, né? Então, hoje em dia tem inúmeras somatizações, né? Que é as pessoas indo procurar ajuda médica, chegando nos consultórios, o médico faz aquela bateria de exames, e aí não aponta nada, e aí o médico diz, olha, eu acho que é ansiedade, eu acho que é... Então, assim, hoje nós precisamos falar sobre saúde mental enquanto seres humanos que têm um cérebro, um órgão dentro de nós. Então, assim, compreender, né? Aceitar que não somos só um corpo físico. Eu acho que é o princípio para que a gente entenda que a saúde mental ela é fundamental em todos os pilares da nossa vida. Sim. Porque a gente vai deixando tudo muito guardadinho, né? E aí, essa questão do guardar, do não falar, do não... Tanto que o Setembro Amarelo esse ano é falar, né? Falar é a melhor prevenção. Sim. E em muitos anos, até numa outra fala que eu fiz, em muitos anos sempre o debate era muito em cima do suicídio de fato, né? O que leva ao suicídio, o que é o suicídio. E o suicídio, todos nós, se nós olhar bem, a gente sabe o que ele é, né? Ele é o último estágio de alguém que não aguenta mais sofrer. Sim. A gente sabe, se falar em simples palavras é isso. Mas o que levou? Como começou? Como começou? Aonde está a raiz? Sim. Entende? Como essa pessoa chegou no ponto de sentir tanto medo? Porque ele é um medo, ele não é uma coragem. Teve uma palestra de uma colega que alguém da plateia perguntou para ela se a pessoa que se suicida ela é corajosa, a ponto, né, de conseguir chegar nesse último estágio. E ela disse, não, é o contrário. É muito medo. É medo de enfrentar as suas próprias emoções, medo de enfrentar as suas limitações, é medo de enxergar que ali dentro tem algo que precisa ser reparado. Sim. Então, a gente precisa reconhecer as nossas emoções. Então, só vamos reconhecer as nossas emoções se nós falarmos de saúde mental. E as nossas emoções, elas são inúmeras. É culpa, é medo. Então, a gente precisa saber um pouquinho de cada uma para que a gente saiba que elas são fundamentais na nossa vida também. Sim. Porque se eu não tiver medo, eu não vou estar, às vezes, num estado de alerta que eu preciso. Entende? Por exemplo, eu estou aqui, se eu não sentir um pouquinho de medo, talvez, de falar algo que vai mexer, algo que às vezes as pessoas não queiram ouvir, eu não vou ponderar. E eu vou chegar aqui e vou falar qualquer coisa, vai estragar o teu programa, vai estragar a visão, a postura da rádio. Entende? Então a gente precisa do medo. Mas aí, o que é o desequilíbrio? É quando ele nos domina. Então, o suicídio só vai ocorrer quando a pessoa já se sentiu dominada. Então, não é coragem. Coragem é a gente olhar para nossas dores e dizer, não, só um pouquinho, aqui eu preciso reparar. Então, eu preciso enfrentar. Falar sobre elas. Falar sobre elas. Perfeito. E seguindo na tua linha de raciocínio a respeito de como que eu começo essa fala, né? Quais sinais que eu consigo observar em mim ou nas pessoas próximas que podem me indicar um sofrimento e aquilo pode piorar e daqui a pouco chegar no pior?
Essa pergunta eu sabia. Que ela viria. Ela viria, né? Ela é o central de tudo, na verdade. Então, assim, como que eu começo a falar? Essa é uma dificuldade, eu acho que de todos nós, como enquanto seres humanos, porque a gente não aprendeu em escola nenhuma da vida, nem escola nenhuma pedagógica, e nada que a gente se coloque. Podemos ter a infância mais, assim, digamos, tive todas as interações sociais que a gente poderia ter, e não, a gente não viveu uma cultura, e eu tô falando de gerações tanto antes, muito mais as antigas, e a nossa também. E eu sei porque eu posso trazer um pouquinho ali do consultório. Por exemplo, os pais, quando chegam com uma criança ou com um adolescente, daí eles falam tudo que o adolescente está passando. Daí eu digo, tá, mas o que ele trouxe? O que ele falou, né? Qual que é a visão dele do que ele está sentindo? Né? Por exemplo, a educação sexual hoje, ela é um tabu. E muitas das nossas emoções retraídas e comprimidas tá lá no começo, na infância, na adolescência, e aquilo que a gente não soube lidar e que a gente às vezes vai levando ao longo da vida. Então, assim, às vezes eu escuto do pai, não, mas eu desligo a TV quando eu vejo uma cena de beijo. Só que o filho tá com 16 anos e às vezes ele precisa já saber o que acontece, como que acontece. A educação sexual, ela é necessária, entende? Só que quando já chegou numa situação de emergência, onde ele já não tá sabendo lidar com o corpo, com tudo. Então, assim, é geração, né? A gente vem de uma geração que não aprendeu a falar e nós não aprendemos a falar. Eu, se for falar da minha infância, eu não lembro de nenhuma vez os meus pais ter chegado e ter dito assim, filha, perdeu o campeonato, mas como que tu se sentiu? Quantas vezes nós perguntamos para os nossos filhos ou para as pessoas próximas, como tu tá se sentindo hoje? Então, o falar começa aí. Então, se nunca me perguntaram, eu vou me sentir à vontade para chegar na Dani e dizer, Dani, hoje não tá um dia legal, olha, assim, eu tô passando por inúmeros problemas, será que eu vou ter essa coragem? Porque o que acontece? Falando agora de neuropsicologia, o nosso cérebro, ele começa a captar de uma forma que a gente começa a conscientizar as coisas. Então, ele é primitivo. Em alguns momentos, ele vai nos auxiliar e outras vezes ele não vai trabalhar a nosso favor. Porque o que acontece? Quando a gente acredita muito em algo de fato, para fazer essa volta de dizer, não, só um pouquinho, vamos mudar aqui, e vamos tirar daqui e vamos colocar aqui, tá? Então, assim, falar... Quantas pessoas eu escuto dizer, não, mas eu não falo sobre meus sentimentos, eu sou uma pessoa muito fechada. E isso é motivo de orgulho pra ela. E eu não preciso falar sobre isso, porque isso não é importante, porque é bobagem, porque tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que seguir. Não deu um relacionamento certo, toca pra outro, vai. Falando no modo chulo gauchês, né? Então, assim, as pessoas acostumaram a viver um instinto de sobrevivência. E o nosso cérebro, ele aciona um instinto de sobrevivência, então ele vai ficar onde? Aonde ele se sentir confortável. Então, por que hoje é muito difícil das pessoas buscar? Por que é muito difícil delas pedir ajuda, que é o falar do Setembro Amarelo? Porque a gente não acredita, a gente não aceita que isso seja importante para nossa saúde mental. Muitas vezes, assim, a gente escuta relatos, não, mas eu não vou levar isso para os meus pais, porque isso eu vou levar problema para eles, né? A gente se sente em dívida com as pessoas próximas, às vezes, então, assim, meus pais me cuidam, por que eu vou falar sobre isso com eles? Isso isso é um problema, isso é problema meu, é eu que tenho que resolver. Só que, muitas vezes, eu não tô dizendo que tá errado a gente tentar resolver os nossos problemas sozinhos, até porque ninguém quer uma pessoa o tempo todo, né, se queixando. Mas aí que tá. Qual a frequência da queixa? A gente tem um olhar pro colega que tá do lado e diz assim, como é que será que ele tá se sentindo? Como é que será que ele tá lidando com isso? Né? Então, às vezes, a pessoa tá passando por um luto. E eu não tô falando do luto só o luto da morte, eu tô falando do luto aqueles que a gente vive ao longo da vida. A gente pode estar vivendo um processo de luto quando a gente troca um emprego, quando a gente termina um relacionamento, quando o nosso cachorrinho morre. E aí que vem toda essa estrutura que eu falo, Dani, é assim, meu cachorro morreu, eu me dou o direito de chorar por ele? Se eu não chorei por ele, é uma emoção que eu guardei. Eu não falei que eu estava triste. Olha, me deixa quietinha hoje eu tô triste, eu não tô legal. Aceitar que as nossas emoções fazem parte de nós. Sim. Então, esse falar, ele é
ele é a chave que tranca e a chave que destranca. Entendi. E aí que é a dificuldade da gente trabalhar isso, porque ele é cultural, né? Falar, por exemplo, não pode misturar o trabalho com... Então, assim, tem várias coisas culturais que a gente foi aprendendo ao longo do tempo. E é bem legal porque eu escutei uma palestra de um médico que foi estudar psicanálise. Porque agora, na época nossa, nessa nossa geração, o consultório dele estava sempre cheio de gente, mas ele se sentia incapaz de ajudar as pessoas. Ele disse, gente, eu não tinha uma patologia para ninguém. Eu não conseguia ajudar ninguém, porque não tinha uma doença. Ninguém tinha uma dor no braço, ninguém tinha nada. As pessoas chegavam lá com taquicardia, com a pressão 18 por não sei quanto, com dor de cabeça recorrente. Eu só fazia encaminhamento. Ele disse, então, aonde que tá? Mas as pessoas não falavam, doutor dói aqui, doutor isso. E aí ele disse que ele teve que ir para a área da saúde mental, da psicologia, se encantou pela psicanálise e foi estudar para tentar ajudar outras pessoas. E aí, com esses dados do INSS hoje, de tantas pessoas afastadas por burnout, por saúde mental, depressão, todos esses dados que tu trouxe, porque assim, uma coisa leva a outra, né? Então, se nós temos tantas pessoas afastadas por depressão e ansiedade, muitas delas podem chegar ao suicídio, entende? Então, é um dado que ele aumenta gradativamente de acordo um com o outro, porque se eu tenho tanta depressão e ansiedade no meu meio, é automático, porque o suicídio, como eu disse antes, ele é o último estágio. Sim, né? Mas também tem uma questão de... Eu consigo visualizar até fisicamente, às vezes, que uma pessoa não tá bem, ou pela fala dela, ou pela ausência da fala dela, mas a gente vê casos também de pessoas, às vezes, que estão super aparentemente bem, né, Ellen? E acontece o pior, e é justamente essa questão da fala, né? Exatamente. De não dizer. E a gente chama hoje, ela ainda não está, essa questão, ela ainda não está no DSM-5, que é o nosso último agora, atualizado das doenças, né, os transtornos. E ela ainda não está pela OMS, mas ela já é uma área de estudo muito grande, que é a nossa depressão funcional, né? Que as pessoas são depressivas, têm a depressão e poderia ser diagnosticado. A gente percebe a olho nu, os pacientes que vêm na clínica, é o teu amigo que está do lado, ela é uma pessoa que tem toda a funcionalidade, digamos assim, normal. Eu não gosto muito da palavra normal, porque eu acho que de normal ninguém é de fato 100%. Mas assim, vamos dizer que ele leva uma vida padrão, se a gente for falar, né? Então assim, ele tem uma depressão, e a gente chama de depressão funcional, porque o que acontece? Ela mesma aprendeu a criar os seus mecanismos de defesa. Então ela entrou pela porta, ela entrou sorrindo, ela vai estar bem, mas aí aquilo que está dentro dela vai afunilando. Tanto que muitas dessas pessoas que hoje estão nesses dados do suicídio, eu tenho certeza que elas sofreram uma depressão funcional ao longo do tempo, ou uma ansiedade generalizada, mas que elas mesmas conseguiram entrar num modo de defesa, um modo de achar um caminho para continuar, justamente por causa dessa questão cultural. Se eu não tenho uma doença física, se eu não tenho um câncer, se eu não tenho uma perna quebrada, um acidente para colocar um atestado, ou para me afastar do trabalho, ou para dizer para a família que eu não estou bem, então eu não preciso lidar com isso. Isso é besteira, porque é o que a gente escuta, né? Depressão é frescura, ansiedade é besteira, é coisa de quem não tem o que fazer, né? Então, isso são frases que a gente escuta ao longo da vida, e como profissional posso te dizer que já escutei muito isso, né? Já escutei muito dos relatos dos meus pacientes, de dizer, mas eu não posso falar pro meu marido que eu tô vindo na psicóloga porque ele disse que isso é bobagem, que eu tô gastando dinheiro à toa. Já escutei que as pessoas, que alguém, a mãe, eu não sei quem, familiar, falou que estavam me pagando para sentar e conversar. Os desafios são muitos, Os né? desafios são muitos. E é por isso que a gente está aqui hoje, para dar voz. A gente vai rapidamente para nossa primeira pausa. Agora são 13h23. Lembrando sempre do apoio de Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo. E lembrando também que a gente está ao vivo pela Rádio Novos Horizontes, no YouTube, Facebook e Instagram da rádio. Já a gente volta com a psicóloga Ellen Garcia para falar mais sobre ansiedade, prevenção e acolhimento. Fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM.
Tchê, tá com a conta atrasada na Corsã? Então aproveita essa baita oportunidade. Chegou o feirão de negociação Farroupilha. Só agora tu pode negociar tuas dívidas com até 60% de desconto, parcelar em até 60 vezes ou 12 vezes no cartão. Te larga pra loja da Corsã mais próxima ou liga pro 0800 646 6444. Vai só até 30 de setembro, hein? Feirão Farroupilha pra deixar as contas no azul. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Grinks Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Grinks Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GrinksCafé. A tecnologia e a inteligência artificial fazem feitos incríveis. Mas quando o assunto é cuidar do seu dinheiro, nada substitui poder contar também com o atendimento humano e próximo de verdade do Alex, da Carol, da Marília, do Valdir e de outros milhares de gerentes do Sicredi, seja em uma das agências ou pelo WhatsApp, além, é claro, do nosso aplicativo e site. Abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h25, a gente está de volta aqui no Cafezinho Missioneiro ao vivo pela Rádio Novos Horizontes, YouTube, Facebook e Instagram. Sempre com o apoio de Corsã, Sicredi, Grins Café Corporativo. Hoje a gente está falando sobre saúde mental, prevenção do suicídio com a psicóloga Ellen Garcia. Ellen, assim, a gente tem muitas questões, né, quando a gente fala, mas eu acredito, e aí tu me diz se estou certa ou estou errada, que existem sinais, entre aspas, né, para cada geração. Então, os jovens, eles manifestam de alguma forma, os adolescentes, né, os adultos de outra, os idosos de outra. Como que eu consigo vislumbrar essas fragilidades, nessas manifestações emocionais de forma distinta para poder ajudar quem está comigo ou até me perceber nesse cenário de ansiedade, de depressão, enfim. Psicólogo gosta muito de falar de contexto, né? Mas eu acho assim, Dani, que é uma questão de analisar. Primeiro, que eu acho que a palavra que psicólogo gosta, né, e falo da minha área mesmo de atuação, é que é o ouvir sem julgar, né? Uhum. Então, assim, pra gente perceber dentro dessas três gerações, primeira coisa é pensar de que sempre, quando eu tive muita dificuldade, assim, de iniciar na clínica, eu não estou aqui para falar de mim, mas, assim, a dificuldade que eu tinha, eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou dividir isso? Como é que eu vou separar cada paciente, cada história? Eu pensava assim, meu Deus, eu vou ter que ser uma máquina de pensar, eu vou ter que... E aí foi uma não lembro se foi uma mentoria, eu li num livro, não lembro. Eu lembro que eu escutei, assim, uma frase que marcou muito. E que ela disse assim, sempre te coloca como se tu fosse o teu paciente. Que independente do tamanho que seja a dor, essa é a dor dele. Uhum. Então, você tem que pensar se é contigo. Se fosse contigo, como você lidaria, como você enfrentaria, como você sofreria. E aí, a tua técnica, o teu manejo, vai de acordo com o tamanho daquele problema, de acordo com o teu conhecimento. E aí, acho que foi até uma mentoria, eu escutei algo assim, ela disse assim, então assim, nunca você vai saber tudo. E isso vale para nós na nossa vida cotidiana. Nunca você vai adivinhar o que a outra pessoa está sentindo, o que ela está falando. Então, por exemplo, um jovem, como eu falei antes aqui, o adolescente em si, ele já está em sofrimento, porque é aquele boom de emoções. É a vida adulta que está chegando, as escolhas que vão começar a pesar, a questão da sexualidade, que é fundamental nessa idade, nessa época, né? É uma descoberta do corpo, da puberdade, o encaixar, né, num grupo, eles querem se sentir encaixados, a gente quer fazer parte de algo. Todos nós sabemos disso, a gente quer ser do futebol, a gente quer ser do vôlei, a gente quer ser do... O pertencimento, né? A gente tem esse senso de pertencimento pela vida adulta, mas ela inicia nessa fase. Então, assim, um jovem que tá muito isolado, né? Que tá mais agressivo do que o normal, né? Que tá mais eufórico. Então, tem inúmeras coisas. Mas para que a gente olhe
para esses pontos de uma forma que a gente consiga identificar, que é o que tu tá me trazendo, me perguntando, é olhar sem julgar. Importante. Porque, né, olhar para aquele jovem e dizer assim, mas isso aí é coisa de adolescente. Ai, meu Deus, brigou com amigo. Tá, mas o brigar com um amigo na vida adulta, a gente ficaria muito chateado. Então, pensa se for comigo. Então, na idade dele também é um sofrimento. Entende? É uma dor que está ali naquele momento. Entende? Então, não tratar a dor do outro como uma bobagem. Sim. E aí, tu vai conseguir olhar para o sintoma, para algo, para aquela pessoa que era de um jeito, de repente tá de outro, tá ficando muito no quarto, não quer mais participar de atividades que antes gostava, né? Continuar as interações sociais. Então, até os 12 anos, eles querem participar de tudo. Depois dos 12 anos, eles começam a separar, começam a ter a criação da personalidade de fato, qual é a música que vai gostar, então ele vai ir num ambiente, ele gosta daquela música. Agora, se ele não quiser participar de nenhum ambiente, já é um ponto. Então, assim, às vezes é mais cômodo olhar pro teu filho só deitado no quarto, ele não te dá estresse, mas o que tá acontecendo ali, né? O que tá doendo ali, né? De repente, por exemplo, chegou em casa, mãe, eu queria trocar de colégio. Por que tu quer trocar de colégio? O que aconteceu no colégio? Com quem você, às vezes, teve uma desavença. Pode ser uma besteira de criança? Pode. Mas a nossa regulação emocional, ela só começa na infância. Então, assim, como a gente vai tratar a infância é como a gente vai lidar com as nossas emoções depois. E aí eu trouxe o livro, que é o Inteligência Emocional do Goleman, que foi inúmeras vezes republicado e publicado. E que o Goleman traz muito isso, né? Inclusive, ele tem uma escola lá nos Estados Unidos, onde... que fala sobre a questão da regulação emocional a começar nas escolas a partir dos 8 anos. Que é quando eles desenvolvem a questão emocional, né? Então, assim, numa criança, a mesma coisa. A criança, tu vai ter que olhar e vai dizer, tá, mas aqui tem uma birra, aqui não, aqui tem uma questão emocional, né? Os adultos, eu posso te dizer que é mais difícil. Porque a gente por causa da infância, por que eu tô falando da infância, tá? Por causa da infância, a gente vai aprendendo a mascarar. Então, é muito difícil de você acessar uma pessoa, de você entender o que ela tá sentindo, se em nenhum momento ela não te der algo que... Então, assim, aí entra o olhar sem julgar, se colocar no lugar daquela pessoa, né? Então, assim, às vezes a gente só entende uma dor quando ela passa a ser da gente. Então, eu tenho que passar por aquela situação para entender, às vezes, o que aquela pessoa está passando. Então, assim, uma pessoa perdeu alguém muito querido, está vivendo um processo de luto. Muitas pessoas olham, tá, mas tem que seguir a vida. Tá, mas, pois é, mas acontece que ele já era idoso. Acontece que ele não sei o quê. A gente sempre tem uma desculpa para mascarar aquele sentimento que está ali naquele momento. Só que quando a gente perde alguém, aí é diferente. Aí a gente passa a se colocar no lugar do outro. Então, assim, o Goleman traz nesse livro muito a questão da empatia, que ela é uma das nossas habilidades sociais, né? A gente tem 5 habilidades emocionais que ele pauta no livro e que ele diz que são fundamentais para que a gente possa viver de uma forma que a tua saúde mental consiga ser um pouco estruturada ao longo da vida. E uma delas é a empatia. Então, é sempre olhar com o olhar pro outro, né? E os idosos, mais do que tudo... É o medo da solidão, né? Então, eles têm uma... É como se tivesse seguido todo um caminho, né? Então, a gente tem um alto índice hoje de idosos com depressão, né? Por quê? Porque ninguém vive sozinho. Ninguém gosta de viver sozinho. Acredito eu que não. Precisamos das nossas relações, porque as nossas relações também nos dão uma grande parte da nossa estrutura psíquica, né? Então, muitas das relações que a gente tem ao longo da vida moldam quem a gente é, a nossa estrutura de saúde mental, de saúde física, as pessoas com quem a gente convive. A gente tem as nossas referências pessoais, que são muito importantes, né? Então, às vezes, eu admiro muito fulano, então... E os idosos entram muito nisso, que ao longo da vida a gente parece que eles vão ficando, assim, esquecidinhos, e aí eles têm que lidar com isso também, né? Eu já cumpri tudo, mas então... Só que hoje, assim, até esses dias eu tava num evento e falaram sobre isso, que é a questão da geração 60+, né? Que os idosos hoje, eles estão tendo uma qualidade de vida melhor, né? Eles estão buscando mais alternativas
E que eles, de saúde mental, eu acho que por toda a experiência que eles têm e o quanto eles aprenderam a sobreviver, viveram, às vezes, uma época de guerra, o pai foi pra guerra, viveram a época de escassez. Então, assim, não era tão enfatizado tantas coisas, porque eles tinham que sobreviver aquilo que tinha para aquele momento. Então, eles têm uma saúde mental, às vezes, um pouco mais qualificada que a nossa, porque nós vivemos hoje um mundo mais acelerado. Então, ela lá na palestra, pelo menos, ela trouxe os dados que hoje os 60+, eles estão vivendo com qualidade de vida um pouco melhor. Né, assim, acho que isso tem um pouco de relevância. A gente já falou até bastante disso aqui no cafezinho, porque academias cheias de idosos. Porque eles querem ter, né, qualidade de vida para estar com os netos. Pronto. Não há tanto uma resistência mais à questão de saúde. Se eles têm um problema de saúde, eles eles atrás. Resolvem. Muito mais do que os jovens, né? Porque a gente pode trazer o exemplo da Preta Gil. Essa corrida atrás da máquina faz, às vezes, a gente esquecer do básico, do essencial, que é digamos, o ter amor pela vida. Então, assim, ela conquistou tudo e ela mesma trouxe palavras dela, né? Ela trouxe que talvez ela tenha buscado a situação dela, né? A gente tem que pensar por vários vieses, né? Mas pensando pela fala dela, ela disse assim, gente, eu marcava consulta e não ia. Agenda muito cheia, tudo muito cheio. Eu sabia, eu tava com dor e eu não ia. A gente negligencia. Entende? Então, assim, o idoso praticamente toda a questão de saúde mental tá normalmente, assim, um luto. Eles têm, pra chegar digamos, numa patologia mesmo, eles têm que estar vivendo uma situação de muito estresse. Por exemplo, eles não aceitam muitas vezes que um filho possa vir a falecer antes deles, porque isso não é o ciclo natural da vida. Pode ser um gatilho. Algo da infância também. Às vezes uma separação, por exemplo, um casal que ficou 60 anos juntos, né? Eu tenho um caso assim na família. Então, assim, aí ela é uma idosa com 87, então ela não se vê sem aquela pessoa, então ela não consegue superar, ela não consegue viver, é como se aquilo fizesse parte dela. São 64 anos juntos da mesma pessoa. Por isso que eu digo que as nossas relações. Então, o que vai fazer nós observar? É olhar para o outro. Olhar de fato, né? Empatia, como empatia, né? É olhar para o outro de fato. Claro que não podemos esquecer do nosso, de ter o autoconhecimento, que a gente também não está, às vezes, bem, mas o que as nossas relações nos afetam no todo. Então, assim, se tu tá vendo alguém da tua família que não está bem naquele momento, com certeza, para te poder ajudar, tu vai ter que ter um olhar de empatia para que você possa acolher. E falar de Setembro Amarelo é isso, né? É o acolhimento antes. O que a gente pode fazer para prevenir? Nós não podemos falar. Então, assim, quem que faz... se tu... é como um carro. Nós somos um carro, né? Se tu vai parar para pensar. Então, assim... deu uma fumacinha ali, leva no mecânico. Deu um engasgo aqui, leva no mecânico. Fazer a mecânica preventiva. Quem que faz a mecânica preventiva de si mesmo ou daqueles que está perto? É a prevenção. É bem boa. É uma analogia, mas ela é uma prevenção. Para não chegar no suicídio, é só fazendo atos de prevenção. Então, e para fazer atos de prevenção, a gente precisa olhar para o outro, assim como a gente olha para nós, né? Colocar toda aquela força também. E não é só cuidar do outro, é cuidar de nós. Mas tem que ter o equilíbrio, tem que equilibrar os pratos, né? E a gente tem ouvido, Ellen, assim, muitas coisas diferentes, na verdade, né? Transtornos diferentes. Te confesso que eu fui entender burnout há, 4 anos, que eu fui ouvir, entender o que era isso. E talvez eu tenha passado por um tempo atrás e não, né? Porque eu lembro de uma época que ser workaholic era muito legal. Então, eu era, tá? Essa pessoa que trabalhava 12, 15 horas por 18. dia. Assim. E, ai, que legal. Ai, trabalha enquanto eles dormem. Vai nessa. E aí, foi que eu acabei, né? Cometi, tu ri, Paulão, mas é isso aí. E aí, acometida por uma crise de ansiedade, enfim, várias coisas aconteceram. Mas talvez não tenha sido. Talvez tenha sido outra coisa que a gente ouviu falar agora, que é o burnout. Então, tem várias coisas que a gente tem ouvido falar mais hoje. O que mais que tu tem atendido no teu consultório nesse sentido de ansiedade, burnout? No top 10, ansiedade e depressão, né?
E de todas as idades. Hoje eu não tenho nenhum paciente idoso, que é como eu te falei. Às vezes até me procuram, assim, me chamam, mas é para aquela conversa mais informal, para dar uma dica, para tentar entender o que ele está vivendo naquele momento ali. Mas assim, desde a criança, o adolescente é as fases, né? E aí começa a afetar as notas, começa aquela toda mais... E nos adultos, assim, dificuldade de relacionamentos, né? Os transtornos ali, ciúme, possessão, né? Que tá relacionado com questão de insegurança, questão de traumas como luto também. As pessoas hoje estão buscando mais. Mas, assim, desses transtornos é esquizofrenia, tá? E no top 10, ansiedade e depressão. E eu tenho depressão funcional, que é essa que eu comentei antes. Tenho depressão profunda, né? Depressão profunda com uso de medicação, associados à psiquiatria, tudo. E tenho depressão, né? A depressão, aquela leve que a gente chama, né? Dentro do DSM-5. E a ansiedade também. Tenho a TAG, né? Que é a transtorno de ansiedade generalizada. Tenho sistemas ansiosos, que daí são aquelas pessoas que me procuram mais para tratar aquela emergência. Mas aí elas sabem que não é só aquela emergência, como chegou naquela emergência, mas normalmente me procuram naquele incêndio, aí eu ajudo a apagar o incêndio e depois a gente vai tratar o que causou o incêndio, por que causou o incêndio. Sim. Né? Mas é o que mais. E nas crianças também, né? Mas assim, daí falando de transtornos, autismo, TDAH... autismo e TDAH, eu acho. TDAH hoje tá bem relevante também, questão da, né? Sim, também se fala mais hoje, Se fala né? mais também. E aí tu falaste da questão, a gente estava falando antes no intervalo sobre a TPM, né? Que a gente está num estágio hormonal, assim, que parece uma depressão profunda de chorar por tudo, né? Mas que bom que a gente já consegue identificar isso. Mas como é que eu diferencio, na verdade, um sintoma, sei lá, um estado de tristeza profunda e depressão? É diferente, né? É bem diferente porque ela é uma frequência, né? Então, assim, a depressão, ela é o início... na verdade, ela vai ser gerada normalmente a partir de uma ansiedade, tá? Então, se tu tem uma ansiedade, ela já generalizou, tu não lidou, tu não deu atenção para aquela ataque cardíaco que tu vem sentindo. A ansiedade, o que ela faz? Ela faz ter um isolamento social. Então, assim, tu era uma pessoa super dinâmica, de repente, tu começa a ter fobia de estar num ambiente muito cheio. De repente, aqueles familiares que tu tinha vontade de conviver, tu já não tem mais vontade de conviver, porque tudo que o fulano fala te irrita, porque aí isso começa, né? Aí muito barulho, começa a te agitar, começa a ter as fobias. Então, assim, o que acontece? Começa a ter os medos irreais, começa a ver as culpas. Porque o que acontece? Às vezes a ansiedade, ela faz tu gerar um sintoma de culpa de tu estar se sentindo ansioso. Então, tu tem 2 problemas, né? Porque daí tu acaba criando 2 problemas, que é aquilo que eu falei que o cérebro faz. Ele vai te colocar numa zona de conforto. Então, assim, já tá ansioso mesmo, então se sente culpado por estar ansioso. Aí vem o sentimento de culpa associado, né? E o sentimento de culpa, ele é um que tortura nós. Tortura, ele é um dos pilares da saúde mental no sentido negativo. A gente pode usar ele, que falam, né, que psicólogo gosta de tudo ver o lado positivo, né, gratiluz. Mas, assim, a gente pode usar o sentimento de culpa como um viés positivo, sim, porque se a gente não se sentir culpado também, a gente se torna um psicopata. Porque se eu não me sentir culpado de algo, eu não vou pedir perdão, eu não vou ser uma pessoa que vai ser um amigo que às vezes vai errar. Então, a gente tem que colocar nessa situação de erro, de dizer que não é perfeito, porque isso é ser humano, né? Então, a depressão, ela é uma sequência disso. Entendi. Né? Então, ela é uma frequência. É a frequência dos fatos. Então, 5 dias no mês, eu estou ansiosa, estou nervosa, porque eu estou com uma carga hormonal maior. E se intensifica, porque o ciclo menstrual mexe com toda a estrutura do corpo, tu fica com dor, né? Os hormônios alteram, é quase que um puerpério, tu vive todas as emoções lá da pós-gestação e tudo mais. E é horrível. Ok, terminou o ciclo menstrual, como que tu passou a se sentir? Né? Então, aí que entra toda uma questão de prevenção. O que eu gosto de fazer? Tá tudo bem se afundar no chocolate 5 dias. Para passar a TPM,
fazer algo, né, um exercício lá para mentalizar que aquilo é só a TPM, identificar. Agora, a depressão, a ansiedade é diferente porque ele se torna frequente. Sim. Então, assim, se eu estou me sentindo muito triste com mais frequência, se eu não estou querendo frequentar lugares que eu gostava com mais frequência, se eu não tenho mais pequenos prazeres, eu sempre falo no consultório, falo nas minhas palestras, falo aonde eu estou até com a família, pequenos prazeres. Quais são os pequenos prazeres que te movem? Porque é esses que te fazem ter uma estrutura psíquica um pouco mais humanizada. Tu tem que se sentir um ser humano que precisa das pequenas coisas. Então, se isso tudo perder o sentido, sentir o cheirinho de um café, sentir a vontade de estar junto com a família num domingo sem fazer nada, parece clichê, mas não é. Se tu perdeu o interesse por tudo isso, o trabalho que antes te motivava, hoje tu já não tem mais vontade. E aí eu lembro que eu tenho uma palestra que eu escutei que a palestrante disse bem assim, hoje aqui no público tinha umas 400 pessoas, eu era público. Ela disse assim, quem aqui levanta para ir pro trabalho ou para viver o dia? O que tu vive no teu dia além de trabalhar? Não que o trabalho não seja importante, porque eu amo, por exemplo, o que eu faço hoje. Amo realmente. Mas assim, eu sei que o meu trabalho não pode estar comigo 24 horas. Sim. Entendeu? Eu não posso levantar só pra trabalhar? Eu não posso levantar só pra trabalhar. E aí, o que te move além disso? Boa. É o teu cachorrinho que te faz feliz, porque pode. Tem pessoas que são apaixonadas pelos seus animais de estimações. Tem até dependência emocional pelo então tudo tem um viés positivo e negativo. É a questão do equilíbrio, né? O que tá me levando muito a pensar sempre com tristeza pelo viés negativo. E aí entra, Dani, as distorções cognitivas que a gente começa a fazer, né? Que é tudo ver pelo viés negativo. Então, eu não quero ir trabalhar porque eu vou atender paciente, vou pensar na tristeza dos pacientes, entendeu? Então, assim, é uma frequência. É assim que a gente identifica como é a frequência dos fatos, né? Então, perfeito. A gente vai agora pro nosso intervalo, tá tão bom esse papo, agora 13h46. Esse é o Cafezinho Missioneiro com apoio de Corsã, Sicredi e Greens Café Corporativo. Daqui a pouquinho a gente tá de volta para falar sobre tecnologia, redes sociais e os impactos na saúde mental. Fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Já pensou em iniciar a sua organização financeira e ainda guardar dinheiro para o futuro com segurança? Com a poupança do Sicredi é assim. Aqui, você poupa a partir de R$1. E o melhor, pode fazer tudo pelo aplicativo, sem complicações. Para facilitar ainda mais, pode programar depósitos automáticos e seguir firme nos seus objetivos. Fale com seu gerente e comece a poupar hoje mesmo. Sicredi, é ter com quem contar. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Greens Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Greens Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. Tchê, tá com a conta atrasada na Corsã? Então aproveita essa baita oportunidade. Chegou o feirão de negociação Farroupilha. Só agora tu pode negociar tuas dívidas com até 60% de desconto, parcelar em até 60 vezes ou 12 vezes no cartão. Te larga pra loja da Corsã mais próxima ou liga pro 0800 646 6444. Vai só até 30 de setembro, hein? Feirão Farroupilha pra deixar as contas no azul. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h48, estamos de volta aqui no Cafezinho Missioneiro, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo. E a gente segue com a conversa com a psicóloga Ellen Garcia sobre agora o impacto da tecnologia na nossa saúde mental. Ellen, antes a gente falava sobre o quanto que a gente consegue, tu tá estudando isso, né, na questão da neuropsicologia, do quanto que é importante a gente entender o nosso cérebro, como que as nossas emoções acontecem, a questão de dopamina, cortisol, e como que isso impacta, né, ali nesses vai e vens, né.
Mas a tecnologia, ela tem um impacto muito gigante, né? Eu acho que depois da pandemia isso também se potencializou na forma como a gente lida com as nossas emoções, né? Tu falaste também um pouquinho antes também da questão do excesso de informação e da comparação constante que as redes trazem, né? E como que isso impacta. Queria que tu falasse um pouco disso. Bom, Senta que lá vem a história. Seria hipócrita se nós falássemos aqui que a tecnologia ela não é importante, né? A gente não vive sem ela hoje. E nem vamos mais viver, né? E nem vamos mais viver. Então, assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar usar ela a nosso favor, né? E pensar que hoje... esses dias até eu li um post, eu não lembro onde, e disse assim... antes faltava conhecimento, hoje em dia a gente percebe que não é isso. Né? Então, assim, a gente sabe que a tecnologia existe, ela está aí, as redes sociais, abriu inúmeros caminhos, né? Pessoas, assim, empreendendo, isso tem um viés muito positivo, a indicação do teu trabalho, não posso dizer, né? Porque, querendo ou não, a gente precisa dela. Porém, tudo está conectado com o equilíbrio, né? Então, assim, como buscar esse equilíbrio que é o problema. Então, assim... as crianças hoje elas têm acesso mais rápido às informações, isso afeta de forma negativa, se formos falar, essa comparação já começa aí, né? Então, assim, antigamente as crianças, se nós formos pensar, elas não tinham, assim, essa dificuldade de pensar que, eu tenho a chuteira tal, porque o colega tem, porque o blogueiro tem, porque o influencer tem. Então, assim, se formos parar para pensar, e aí a gente começou uma corrida atrás de uma máquina que ela é incapacitante. Porque o que acontece? Se nós for querer comprar tudo que a gente vê e tudo que acham que é necessário, ninguém nunca vai trabalhar o suficiente e é aquilo que nós estávamos falando, né? Então, assim, não tem como a gente viver numa sociedade sem essa questão da tecnologia, mas a gente também não pode ficar alienado a ela. Porque aí a gente vai viver essa constante comparação de que a vida do outro é melhor, de que a profissão do outro é melhor. Então, assim, eu já escutei relatos de pessoas que trocaram de profissão porque lá no Instagram a profissão tal estava dando mais dinheiro. Olha só. Né? Então, o impacto financeiro, o impacto do imediatismo, né? Fez os jovens também, hoje estamos vivendo uma geração, a geração Z, que a gente chama, tem muita dificuldade de ser inserida no mercado de trabalho. A nossa mão de obra brasileira, e eu acho que não é só aqui, né? Eu estou falando de dados brasileiros, está escassa. Por quê? Porque não temos mais aquela cultura de que, assim, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos fazer a vida assim, bonitinha, padrão, sabe? Eu acho que se perdeu o padrão cultural. Então, assim, o fulano deu lá um salto, tá ganhando tanto, eu também tenho que ganhar, sabe? O pai do fulano tem condições, meu pai também tem que ter. E aí se esqueceu a essência, a história, a cultura das famílias, das bases, entende? Então, assim, eu acho que a tecnologia, ela tem um impacto muito maior do que a gente pode imaginar, né? Sim. Muito maior. Tanto que podemos falar aí da IA, né? As pessoas fazendo terapia com a IA. Eu ia falar disso agora. Contato humano, tá? Podemos falar das relações interpessoais. A dificuldade que as pessoas têm hoje, ficou tudo muito assim, eu não gosto de ir em loja, porque hoje eu chamo no Instagram e a mulher me traz aqui e eu provo na minha casa. Aí quando ela vai na loja, a vendedora ela tem que estar sempre sorridente, não tô falando, porque o atendimento público eu acho que tem que ser um atendimento ainda, né? Eu acho que quando ainda estamos lidando com pessoas, temos que ser cordiais, gentis, mas generalizando. Porque eu não vou em loja, daí as pessoas estão lá, as pessoas não sabem mais esperar. Elas não têm mais paciência numa fila do sorvete. Elas discutem por pouca coisa. E isso tudo é reflexo da tecnologia, porque as coisas estão tudo na mão. Aceleradas. Tudo na mão e tudo muito acelerado, né? Hoje em dia, a gente trabalha com algoritmo. Então, assim, eu tô falando aqui, eu tenho certeza que o meu algoritmo depois vai puxar inúmeros conteúdos sobre saúde mental, sobre Setembro Amarelo. Aí eu começo a entrar lá nos blogs das psicólogas, começo a me comparar, começo a ver, começo isso. Daí a psicóloga fez um consultório todo arquitetado, o meu é simples, e daí assim começa, e daí não vai dar certo, porque daí eu não tenho uma máquina de café para dar pro meu paciente, e daí como é que eu vou fazer? Eu não vou prestar um bom atendimento, entende? E aí a mente... A comparação acaba com a pessoa. E a nossa mente não vai acompanhar.
Então, assim, eu digo que de todos os vilões que a tecnologia pode nos trazer hoje, pensando pelo viés positivo e analisando psicologicamente, é só a comparação. O maior vilão, tá? Ele tá no top 10. Porque faz com que a gente pense que a vida do outro é mais perfeita, que a vida do outro... E aí a gente não tem a gente acaba limitando a nossa empatia, porque a gente não tem acesso aos bastidores da vida de cada um. A gente não sabe o que se passa. O que dá errado. O que deu errado, como eu cheguei até aqui, né? Então, assim, e aí fica tudo muito visível, né? Tu viu o fulano, não sei o que, não deu certo. Tá, mas não deu certo porque ele abriu 3 negócios num mês. Como é que vai dar certo? E aí vem toda aquela questão. E a gente é um campo energético, a gente capta energias. Então, assim, quantas vezes tu não pegou o celular e disse, ai, mas hoje eu tive um dia, né, daqueles. E aí tu pegou o celular, todo mundo feliz. Né? Então, assim, é a comparação o maior vilão. Mas também, eu acho que ela também veio num sentido muito, muito bom, né? De que ela aproxima as pessoas. As pessoas parece que, para quem pega pelo viés positivo, tem mais coragem. Os contatos, as conexões que a gente faz hoje, né? A questão, assim, que às vezes demorava muito além, né? Só que aí que tá, aí a gente não pode trabalhar sempre com imediatismo, a gente não pode ver que a vida do outro parece que tá mais acelerada. E aí é pegar a rede social e transformar a sua vida através dela. E não o contrário. E não ao contrário. Verdade. Não viver a sua vida porque ela existe, né? Sim. Então, assim, as pessoas hoje... vamos pensar pela questão educacional. As crianças hoje só estão na IA, fazendo os trabalhos do colégio através da inteligência artificial. Elas não pesquisam mais. E aí a gente os tem livros, também... gente? Onde é que tá, sabe? Quando a gente entra nesse ponto, acho que dá, assim, ó, horas de fala também. Mas eu quero voltar na parte da IA, porque hoje de manhã eu dei uma notícia que o OpenAI, do ChatGPT, eles incluíram agora um recurso de controle parental. E que tu pode sincronizar a tua conta com a conta do teu filho e a máquina vai te avisar quando tiver alguma coisa errada, falando de... Então, qualquer pesquisa, ótimo, qualquer fala, então é importante. Eu acho que é a percepção de que tá errado. Né? A gente teve aí um caso que a gente deu no Fantástico semana passada, né? De um suicídio orientado pelo ChatGPT. Então, assim, toda uma conversa de meses. Sim. Né? Então, é importante que a gente cuide. Eu tive um caso dentro do consultório, que a mãe chegou e disse pra mim, Ellen, eu preciso que tu fale disso. Falei, tá, ela tá com a estrutura do caso clínico já, né? Eu disse, tá, mas... Não, é porque ela falou sobre tudo isso com a IA e a IA falou que tinha que montar assim. Olha só, a então, gente assim, tem que tá na tomar nossa muito realidade, cuidado. a gente não pode fugir. Até então, eu ia falar disso, a gente tinha, pra questão dos jovens, enfim, adolescentes, a gente tem a questão do bullying, né? A gente acabou não falando e o quanto que isso potencializa, né? Essas casos na verdade, de ansiedade o e depressão. Depende de como tu associar, canalizar o bullying na escola, ele vai perpetuar por toda a tua vida, né? Porque, na verdade, o Jung falava, né? Que a infância é o chão que a gente vai pisar a vida inteira. Então, assim, eu vou ter síndrome de rejeição se eu fui rejeitado na escola. Eu vou ter dificuldade de relacionamento se eu fui uma criança muito excluída, se eu sofri muito bullying. Então, o bullying é outro centro. Daria para dividir um por tema. Sim, é muita coisa. E aí, a gente tem também a questão, então, além do bullying que se tinha até então, tem mais a questão da tecnologia, que eu acho que é importante que estejamos atentos, né, Ellen, para ter esse cuidado. E aí, assim, a gente está quase indo já para o final, né? A gente fala do Setembro Amarelo, onde eles trazem o lema para esse ano, né? Como tu bem falou antes, que falar é a melhor solução. E a gente precisa reforçar que quem precisar pode ligar no 188, que é o número do Centro de Valorização da Vida, disponível 24 horas por dia, gratuitamente em todo o Brasil. Na tua visão, quanto que é importante uma ferramenta dessas que ouve 24 horas por dia? Eu acho que trata da questão da coragem que eu falei, né? De falar. Então, a gente tem as ferramentas. A gente só precisa desenvolver essa questão da coragem nas pessoas de se acreditar seres humanos, né? Sim. De entender que a gente vive uma geração mais ansiosa, uma geração com mais informações, mas que a gente perdeu um pouco da humanidade. Então, assim, lembrar que a gente nunca está sozinho.
que o suicídio, ele é só uma fuga da dor, mas que a gente tem que olhar pro lado para ver quem nos ama, quem está ali, né? Então, assim, se não dá para falar, às vezes, com alguém, não tem, que a gente use as ferramentas ao nosso favor, né? Que tudo que nós temos hoje seja para que nós tenhamos uma melhora de qualidade de vida, não uma piora, porque daí nós estaríamos regredindo, né? Sim. Nós atingimos marcos aí tão pós-pandemia, né? Vivemos situações assim, ó, no limite do estresse, né? E hoje estamos aqui podendo falar, temos as ferramentas necessárias, então que a gente use ela ao nosso favor, que seja, que o lema da campanha seja para o ano todo, que falar ainda é a melhor prevenção, é falar, é dizer, é olhar para o coleguinha e às vezes sentar pro coleguinha, eu digo no sentido figurativo, né, mas pro amigo, pro namorado, pra esposa, pro pai, pra mãe, pra quem for, está ao nosso lado. E que nós tenhamos essa coragem de que pedir ajuda às vezes é o maior ato de coragem, né? Verdade. E às vezes a gente acha que pedir ajuda é se sentir fraco, mas não. Né? Que a gente não chegue ao ponto de pensar que a nossa vida não vale a pena. A nossa vida sempre vale a pena. Sim, e sempre tem uma solução. Sempre tem uma solução. Ellen, eu sou tão grata por essa tua vinda aqui hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pela presença, pela boa conversa, por reflexões tão importantes. Que pena que o tempo foi pouco, a gente teria muito Quando tu mais me falou pauta. uma hora, eu disse, meu Deus, é muito tempo aí, tu vê, né? É muita coisa, né? Mas já fica o convite para uma próxima vez a gente conversar um pouco mais também, né? Como a gente falou, não é só setembro, né? Vamos falar mais sobre isso. A gente está chegando ao fim de mais um cafezinho missioneiro ao vivo pela Novos Horizontes, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar, e Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. Eu agradeço mais uma vez a psicóloga Ellen Caroline Garcia pela presença e que a gente possa lembrar que cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo, e pedir ajuda é um ato de coragem e não de fraqueza. Se você ou alguém próximo precisa conversar, o 188 do Centro da Valorização da Vida está sempre disponível. A gente se encontra amanhã no cafezinho, sempre com uma boa conversa e um café quentinho para vocês. Até amanhã.